Timóteo adoravam a Deus ali dentro daquele ambiente, mas vemos que tinha o costume de mágicas acontecerem, ocultismo, bruxarias eram realizadas ali tudo naquele ambiente. Então a religião da cidade de Éfeso era um pouco obscura, e havia ainda a admiração de muitas pessoas que estavam ali naquele ambiente. E pois bem, uma coisa eu entendo: não existe uma escuridão que seja tão grande que quando a luz de Deus entra não possa acabar. A luz de Deus, ela tem essa capacidade de iluminar qualquer ambiente que esteja escuro. Mas quando eu olho na ótica da Bíblia, e eu entendo que existe uma frase liberada sobre nós que diz que nós somos a luz do mundo. Isso nos capacita a entender que por mais que o ambiente seja de escuridão, eu e você está aí com a luz de Cristo para poder trazer iluminação. Deus nos escolheu com um propósito e temos um chamado. Então, dentro de toda essa história bem objetiva que falamos sobre a cidade de Éfeso, já dá para entender um pouco do ambiente que nós estamos comentando. Só que surge a igreja, e a questão é que aqueles que professavam a Cristo, aqueles que defendiam, se eu for falar de uma forma mais popular, para entendermos melhor, o evangelho com o tempo acabam também começando a se desviar do caminho. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo e entrega um propósito sobre a vida dele. E o que está acontecendo aqui na carta de Paulo, no livro do capítulo número 1, Paulo está deixando ele ciente que havia um propósito do céu para ele dentro da cidade de Éfeso. E nós observamos uma coisa certa: vai haver dificuldade, sim. Vai haver desafio, sim. Vai haver uma zona de conforto mexida, meu pastor, com certeza. Só que eu entendo: será que nós temos atitude de mexer na nossa zona de conforto para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas? Porque os nossos propósitos nós temos estabelecido. Se eu puxar jovens aqui, talvez alguém quer ser advogado, ou médico, ou fazer um concurso público, talvez quer ser um militar, de repente tem algum desejo até, como minha esposa diz, né, fora da caixa, mas para o propósito de Deus. Será que estamos preparados para repetir o que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Parece caloroso a questão de apresentarmos uma proposta que Deus requer de nós, mas há uma dificuldade, há uma questão da gente se lançar verdadeiramente daquilo que é para nós e daquilo que Deus quer para nós. Então Timóteo é alguém que tem a sua dificuldade. Claramente a Bíblia fala, inclusive, se dele tomar um pouco de vinho por causa do problema de estômago. Alguns cogitam que ele era extremamente tímido. Alguns chegam a pensar que talvez era alguém que tinha complexo de inferioridade pela sua idade ou tamanho do desafio. Mas o interessante da palavra do Senhor, que independente da avaliação que tinham sobre a vida de Timóteo, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o nome dele ser tocado dia após dia em livro diferente, porque ele vai para a cidade diferente, desafio diferente, obras missionárias diferentes, experiências diferentes. Deixa eu trazer aqui para você. Se existe algum jovem, algum adolescente, talvez até alguém aqui que tenha uma idade maior, por exemplo, igual a minha, já cheguei nos 30, você não é inferior, porque o Deus que te chama para cumprir o propósito dele, ele te capacita, ele te dá condição, ele tem poder para realizar e operar sobre a sua vida. Que as palavras talvez de um amigo, ou de inimigo, ou de família, ou desse sistema mundano que veio sobre você e quer paralisar, mas em nome de Jesus hoje, com a palavra do céu é liberado. Como Timóteo, o Senhor também é contigo e te capacita para que você venha preencher o cumprimento do propósito dele sobre a sua vida. Você pode, você é capaz, ele está te ajudando, ele está contigo, ele vai à sua frente, ele te ajuda. Existe o Espírito Santo sobre você para te ajudar na instrução dia após
diante de um período que eu posso chamar de crise no ambiente religioso cristão da cidade de Éfeso. Por exemplo, dois homens chamados Alexandre e Mineu, diz a Bíblia que eles se desvirtuam e se desviam do caminho e são rejeitados a princípio pelo próprio apóstolo Paulo, porque não estão mais vivendo de acordo com a genuinidade e veracidade bíblica do Evangelho. Então ali é um desafio. O jovem, ele vai precisar pregar o que? Uma palavra genuína contra palavras mentirosas que estavam sendo lançadas. O jovem tem um tamanho desafio de combater, versículo 18 do capítulo 1, apóstolo Paulo fala para ele: Timóteo, conto com você para combater esses que estão fora da verdade. É o encanto, o desafio. Mas o Deus que chama é o Deus que não abandona e é o Deus que capacita. Então Timóteo, ele vai entender bem o que ele precisa fazer. Dentro de todo o texto vai se falar sobre fábulas, só para você entender a perigosidade que está acontecendo. Quando eu trago a expressão da palavra fábula, eu posso dizer como exemplo livros apócrifos que são injetados a alguns tipos de Bíblias, que ali é liberado para nós o que talvez entendemos de uma forma mais conhecida como mitologia. O que é mitologia? Já pelo nome entendemos coisas que não são reais, mas estão introduzidas dentro do sermão de alguém, e esse alguém está liberando isso como se fosse realidade. Fala sobre criaturas, sobre criações de Deus, em questão de planeta e algumas outras coisas que fugem à realidade. Então Paulo fala para Timóteo, combate as fábulas, porque não existe outro caminho. Se estamos na casa do Senhor, não tem muita dificuldade de entender o que precisa ser pregado. É isso aqui, é a palavra, meu pastor. Independente da versão, a minha King James atualizada, talvez a tua NVI, NAA, alguma outra tradução, mas nós temos uma certeza: aqui na casa do Senhor, é isso que defendemos, é isso que pregamos, é esta palavra que precisa ser proclamada. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo cita que ainda que um anjo viesse do céu para pregar outra palavra, não aceita, porque essa é a verdade. Aqui está a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra do Senhor que transforma, que liberta, que nos faz mudar de vida, que abre os nossos olhos para enxergar qual é o caminho que Deus nos dá. Aqui está a palavra. E o apóstolo Paulo fala: combate, Timóteo, porque não podemos pregar fábula diante da casa do Senhor. Não podemos usar genealogias intermináveis. Quem não sabe, havia os judaizantes que eram descendentes de Israel, o povo que venerava o nome de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que viviam na lei, e eles tinham o costume também de usar a genealogia para se apresentar como se fossem pessoas diferentes, de nível espiritual superior. E o problema é que muitas vezes eles usavam para o próprio entendimento, para a própria disposição, aquilo que eles queriam. O apóstolo Paulo orienta Timóteo: não aceite, não é genealogia interminável, é o Evangelho de Cristo. Não é fábula, é o Evangelho de Cristo. Não é debate. Vivemos o ápice do conhecimento do período do século XXI. Olhamos no YouTube, podcast, debates em televisão, rádios evangélicas, e todo mundo querendo ser dono da verdade. E o apóstolo Paulo orienta: evite os falatórios, evite as discussões vãs, porque isso não leva a nada.
informações. E entre o nosso ambiente atual está o que foi mencionado pelo profeta Daniel: a tecnologia expande. Você entra no TikTok, você entra no Instagram, você entra no YouTube, você entra no Facebook, você entra em algum outro canal de rede social, tem alguém ali liberando informações falsas acerca do Evangelho, acerca da Bíblia. A Bíblia não erra, a Bíblia não mente, mas pessoas pegam ela para pegar o que é verdadeiro e transformar em falso, para poder enganar, para poder manipular. E aí eu posso passear com você nos veículos de informação, rede social e na política. Pessoas usam a palavra para poder deturpar e atacar a igreja. Dentro de outras religiões, pessoas usam a palavra para deturpar e atacar a igreja. Em ambientes de ensino, por exemplo, principalmente em universidades públicas, usa-se palavras para deturpar, para mudar a realidade. Aí vamos a partidos, por exemplo, como comunista. Eles pegam a palavra, deturpam para poder manipular. Mas aí Deus, que falou, que está usando a vida de Paulo para instruir a Timóteo há praticamente 2 mil anos atrás, é o que está na Bíblia. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus, ele não mudou. E qual é a palavra? É a mesma: combata uma falsa informação na rede social, defenda o Evangelho, defenda a igreja, defenda a verdade. Quando você estiver no seu ambiente de combate, na faculdade, seja Timóteo, defenda. Quando você estiver no teu estágio, no teu trabalho, seja Timóteo, defenda. Porque a todo instante encontraremos pessoas para querer vir contra a igreja, contra a palavra. Mas nós fomos escolhidos, levantados para um propósito. E que propósito é esse? De lutar para manter a palavra genuína sendo pregada. Não abandone a sua palavra, pregue a palavra. Não esteja distante da palavra, pregue a palavra. Não seja alguém visitante da palavra. Tenha leitura diária e pregue a palavra, porque Ele precisa de nós para poder ser Timóteo nos dias atuais. Você é escolhido, você é separado, você é preparado. Naqueles tinham pessoas usadas na palavra para querer trazer brilho e se tornar pessoas sérias. Pessoas estavam usando essa palavra para poder usar como fonte de investimento para capital de giro e enriquecer. Pessoas estavam perdidas no caminho. Mas eu quero concluir minha oportunidade entregando para você Timóteo, do Rio de Janeiro, do século 21. Lute. Eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem desafios, eu sei que é uma zona de conforto mexida, eu sei que existe um contra-ataque, eu sei que é um conflito interno e externo, mas o Senhor, Ele te garante sustento. Deus conta contigo para você pregar a verdade. Deus conta contigo para você defender a verdade. A própria Bíblia diz nos fins do tempo, os homens não iam conseguir mais depois do tempo. Ouve a verdade. Seriam amantes de si mesmo, presos às coisas materiais, criadores de falsas doutrinas. Mas Timóteo aqui entende: todo ambiente extremamente pagão ainda tem problema dentro da ótica religiosa cristã, que era para ser diferença perfeita. Mas ele entende: se o Senhor me escolheu e me chamou, eu vou prevalecer em Éfeso. Mesmo que o satanismo seja grande, mesmo que as artes mágicas sejam grandes,
do que estar lá fora do mundo. Não importa o tamanho daquilo que se levanta no mundo, conosco está quem é maior. Nosso Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro, nem de madeira. Ele não é idealizado por um escultor. Ele não é utilizado como obra de gesso. Quem é o nosso Deus? Antes que houvesse dia, Ele já era Deus. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que nos chamou. Então Ele tem desafio, mas Ele tem alguém que é mais forte para prevalecer. Eu quero concluir já essa minha ótima, gloriosa oportunidade. Com certeza eu volto aqui para o Judeu. Se eu for para a Gabriela cantar, eu volto para acompanhar com o marido. Se for a banda dela, eu volto também. Eu venho mesmo. Não, eu vim só porque vim pregar. Porque meu intuito principal é entender que eu tenho que estar aqui nessa casa, adorando ao Deus que está aqui, louvando ao nome dele. Então eu me sinto honrado por esta oportunidade. E quero encerrar esse sermão bem objetivo e simples, dizendo: estou pregando para Timóteo. Sustente, pregue a verdade, combata, seja a defesa da fé. Se lá fora o aborto pode, aqui não pode aborto. Se lá fora os homens casam com outro, aqui não. Aqui nós vivemos baseado em algo que é chamado de verdade. É a verdade. A verdade que é pregada é a verdade que opõe em nosso interior, e a verdade que tem que prevalecer até os séculos dos séculos. Então, encerra uma oportunidade para cada jovem. Sinta-se encorajado. Sinta-se selecionado por Deus. Sinta-se separado. Sinta-se confirmado por Deus para um propósito. Porque jovens, vós são fortes. Porque não é que vai vencer, já venceste o maligno, pastor. Você não vai vencer. Jovens, vós são fortes, porque já venceste o maligno, o adversário das nossas almas. Ele já está vencido, porque o nosso Senhor, Ele não é venerado aqui pelas estátuas, porque lá na cruz Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está na destra do Senhor Todo-Poderoso, e Ele nos enviou o Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. Então, com essa objetiva e simples oportunidade, eu termino esse sermão dizendo: sejam fortes, porque vós, a cada um que está aqui, são mais do que vencedores. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Tiago, por ter vindo aqui. Cadê? Muito obrigado pela sua presença aqui também. Você tem um chamado? Você tem um convite do Senhor? Você tem um toque do Espírito Santo dia por dia? Não rejeite esse toque, não rejeite a sua missão, não rejeite a voz do Espírito Santo. Você é um escolhido, uma escolhida, alguém que está sendo selecionado por Deus para fazer a sua vontade. Não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo, não deixe. Pastor, licença. A comissão do meu amigo aqui. Quer vir aqui, Tiago? Vem aqui com ele, vem, Tiago. Vem, Tiago. Agora você trouxe mensagem, você é um homem aí, de oração. Olha só, glória a Deus. Aleluia. Amém. Podemos orar, irmãos? Conheci o Nelson hoje, e o Nelson acabou de levar para mim agora. Ele já foi pregador, pastor.